Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre as boas práticas no ar-condicionado. O que a gente deve fazer, o que a gente recomenda que seja feito para que os hospitais possam ter boas práticas na gestão dos sistemas de climatização em ar-condicionado. Então, eu vou repetir aqui uma apresentação que eu fiz para o Ministério Público do Trabalho de Campinas, está no site deles, mas eu resolvi baixar, dar uma editada para divulgar aqui no nosso meio, mais especificamente, que nem todo mundo pôde ter acesso ao link para assistir essa apresentação. Então, isso a gente vai começar falando da importância de reconhecer, avaliar e propor medidas de controle para reduzir, eliminar ou controlar riscos, né, que são trazidos para a gente pelo sistema de climatização. Vou enfatizar também o suporte, né, que é preciso que as organizações deem para que isso tudo aconteça. Vou ressaltar aqui a importância dos aspectos técnicos, né, suporte técnico, suporte administrativo e suporte financeiro, para que tudo isso corra muito bem. Vou falar também a diferença entre ar refrigerado e ar condicionado e também vou apresentar uma série de fotografias que vão permitir ilustrar tudo que eu estou propondo para vocês. É muito importante que a gente que atua na área de climatização, sejamos instaladores, técnicos, tecnólogos ou engenheiros, a gente entenda a grande responsabilidade que a gente tem, principalmente em momentos de Covid, onde a gente sabe que o micro-organismo é transmitido via os aerosóis, os aerodispersóides que estão presentes no ar. Então é isso aí, eu espero realmente que vocês gostem. Vamos ver o vídeo agora. Agora convidamos o senhor Lúcio Flávio de Magalhães Brito, engenheiro mecânico e de segurança do trabalho, especialista em engenharia biomédica e em administração hospitalar e engenheiro clínico, professor da PUC São Paulo, para a fala com o tema: como desenvolver boas práticas no tratamento de ar em ambiente hospitalar. Professor Brito, a palavra está com o senhor. Tá ok, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação, que aí a gente já começa. Estão vendo a minha tela? Sim. Bom, então vamos lá. Como desenvolver... Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu vi que tem vários hospitais do interior de São Paulo, Rio Claro, Araras, Leme, Piracicaba, enfim. Eu queria dizer que eu, assim, bem no começo da minha carreira, atuei muito nessa região e fico feliz de ver todo mundo aqui participando desse evento, que é uma grande oportunidade para todos, né? Então, passos importantes rumo às boas práticas. O que me preocupa muito, né, são os dois lados da moeda, o quanto o hospital conhece do problema e o quanto a fiscalização conhece do problema, porque quanto mais os dois conhecerem, um alinhamento dos interesses dos dois, né, que é a saúde, enfim, possa ser melhor construído. Então, para a gente dar um primeiro passo, a gente precisa de aprender que é preciso reconhecer, né, que o ar-condicionado, o sistema de climatização, ele é uma fonte de risco. Então, quem está no hospital tem que saber reconhecer uma fonte de risco e quem está fazendo a fiscalização tem que ir lá no ambiente e reconhecer também que existe uma fonte de risco. Por exemplo, eu estou numa sala aqui que tem um split e que não tem renovação de ar. Então, essa sala seguramente é uma fonte de risco. Depois que a gente sabe apontar que o risco existe, a gente precisa de medir esse risco, saber se ele é grande ou se ele é pequeno, comparado com algumas normas, com leis. Então, existe uma forma de medir, são várias formas de medir e quantificar o risco. E eu sei se eu estou longe ou perto de um parâmetro de recomendação. E depois que eu reconheci, medi, comparei com os padrões, eu já posso implantar medidas de controle, que são medidas técnicas, são medidas administrativas, são medidas econômicas, e que vão realmente corrigir. Então, o primeiro passo mesmo é a gente saber que o risco existe. Quem fiscaliza tem que saber chegar no lugar, identificar, falar, olha, existe o risco. Quem está no local tem que saber identificar para se antecipar, não esperar a fiscalização, por exemplo, fazer o trabalho dela. Outra coisa, é muito importante dos dois lados, é importante ter uma equipe que saiba fazer essa abordagem, né? É importante que do lado do hospital a gente saiba como
quais são as fontes de risco e quais são os mecanismos de ação. O doutor Almeida mostrou aqui várias situações diferentes, que são mecanismos diferentes que precisam de ser conhecidos, tanto pelo hospital como por quem fiscaliza. É importante, dos dois lados, viabilizar suporte técnico, administrativo e legal. O hospital ele tem que cumprir inúmeras leis e normas e muitas vezes as equipes de engenharia, as equipes de profissionais que cuidam desses sistemas, eles não têm apoio suficiente. E aí a fiscalização chega, constata uma irregularidade, aí o apoio vem. Então é importante antecipar, ter isso bastante antecipado para a gente facilitar o trabalho, né? Outra coisa, muito importante reconhecer que essas instalações elas são complexas. Vamos dizer, quando a gente fala de equipamento médico, todos eles são iguais. Eu tenho a mesma marca, o modelo, e se eu tenho 10 no hospital, eu conheço muito bem. Agora, a edificação hospitalar, nenhuma é igual à outra. Então, é importante que as pessoas sejam especializadas, né, tenham um grau de especialização para fazer uma abordagem correta. Por exemplo, é importante reconhecer que existe uma responsabilidade técnica. No nosso sistema no Brasil, a gente tem um Conselho Regional, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e temos o Conselho Federal dos Técnicos. Nós que somos da área, nós dividimos o instalador, o técnico, o engenheiro, né? Por quê? O split ficou muito barato ao longo dos anos 70 para cá, o custo dele foi caindo. Então as pessoas aprendem a instalar, mas elas não têm o conhecimento técnico, ela é uma instaladora. Então, o hospital tem que saber escolher esses profissionais. O hospital tem que demonstrar para quem quer que seja que ele escolheu adequadamente, que tudo que ele está fazendo tem uma responsabilidade técnica. Então, é importante. Técnico tem registro no conselho, engenheiro tem registro no conselho, tecnólogo tem registro no conselho. O instalador, em geral, não. Então, ele se autodenomina técnico. Então, essas coisas a gente tem que ficar atento. Quem fiscaliza tem que buscar evidências de que há uma responsabilidade técnica em cima daquilo, e quem compra o serviço, no caso o hospital, também tem que se resguardar com relação a esse tema. E a gente tem que entender o seguinte, que existe uma responsabilidade administrativa macro, que é do administrador hospitalar, que ele tem que cuidar da sobrevivência do hospital. Os hospitais morrem, né? Se a gente não cuida de uma organização, ela morre. Então, todo mundo tem os seus interesses, mas se isso não for alinhado no sentido de fazer o ambiente hospitalar um ambiente mais seguro, a gente aumenta muito a possibilidade de risco. Outros passos importantes é o seguinte, por exemplo, do ponto de vista técnico, a gente consegue evidenciar de maneira sustentada, com evidência científica, técnica e científica, se o ar tem qualidade ou não, né? Do ponto de vista administrativo, é importante que tenha inúmeras tarefas de engenharia e manutenção que precisam ser geridas, né? Abertura de ordem de serviço, controle de manutenção preventiva, essas coisas todas. Para quem não conhece a RDC 50, né? Ela dá uma série de diretrizes, remete para várias normas, mas não é só ela. Existem várias leis, a Portaria 3523, RE9 e vários outros documentos que complementam a informação. Nossa lei não é completa, ela não consegue regular tudo, né? A lei, em geral, não acompanha o avanço tecnológico. Outros aspectos, importante, na gestão financeira de contrato de manutenção, você tem um sistema, é importante você ter parte e peça para reposição, senão o sistema para, ele começa a jogar contra você. É preciso mão de obra especializada custa, não é barato, né? Tem um conjunto de licenças e registros que são necessários de ser criados para evidenciar sempre que necessário que aqui é um lugar seguro, e entender que a tecnologia, seja ela um ar-condicionado ou um computador, ela tem um ciclo de vida. Ou seja, a gente tem que prever a substituição, a obsolescência com o passar do tempo. Então, estou mostrando aqui um cenário de complexidade, né? Outro ponto importante que a gente tem que ver, né? Por exemplo, tecnologia e tecnologia em saúde, né? Então,
tecnologia não é só equipamento médico, né? Equipamento, tecnologia é procedimento médico-cirúrgico, drogas, enfim, desvincular esse conceito de que tecnologia é só alguma coisa que a gente pode pegar. Uma forma de fazer a coisa, uma técnica cirúrgica não deixa de ser uma tecnologia. Lembrar que a RDC 50 ela trata do tema ali dos aspectos biológicos, considerando o laboratório de segurança biológica, tem vários tipos de laboratório, tem vários tipos de sistema de climatização. Então, para eu fazer uma auditoria nisso, fazer uma inspeção nisso, eu tenho que ter conhecimento, né? Outra coisa, a RDC 02, ela determina, estabelece que o hospital tem que ter um plano para gerenciar suas tecnologias em saúde, a climatização cai dentro dos equipamentos de infraestrutura e ela tem que ter um plano de gerenciamento e tem que evidenciar, para quem quer que seja, que esse plano está em operação. Nós temos a portaria 3523 que estabeleceu o PMOC, a 13589 que deu um aspecto de lei para o PMOC, a resolução 9, temos lá, no Brasil, a gente tem muito pouco sobre tuberculose, né? E muito pouco sobre transplante medular óssea, então a gente acaba tendo que buscar isso em outros países. No caso aqui, os guidelines do Centro de Controle de Doenças acabam complementando a legislação nossa, né? E aqui eu vou começar fazer a gente pensar aqui rapidinho. Primeiro, ar refrigerado. Foi comentado aqui pelos palestrantes anteriores, né, a questão do ar refrigerado. Ele é vendido para a gente como ar condicionado, mas ele é um refrigerador de ar. Por quê? Porque ele, em geral, baixa a temperatura, controla a vazão ali em mínimo, médio e máximo, né? E minimamente a pressão. A pressão praticamente para vencer aqueles filtros de split, etc., que são filtros muito grossos, não impõem muita resistência ao fluxo. Já o ar-condicionado, eu controlo muito mais variáveis. Eu controlo temperatura, a vazão, né, o fluxo de ar em metro cúbico por hora ou trocas por hora, né, quantas trocas por hora. No caso da tuberculose, eu envolvo também o risco para o trabalhador, para o visitante, para o entorno. Já no transplante de medula óssea, o risco maior é para o paciente. A gente faz o controle da umidade relativa, do número de renovações de ar, da pressão do ar, por exemplo. Na tuberculose ela é negativa, né? Esse ar está contaminado, ele não pode sair daqui. E já no transplante de medula óssea, a pressão é positiva. E tem aqui ruído, tem outras características, outros parâmetros que diferenciam um sistema do outro. Ou seja, o ar-condicionado é muito mais complexo. Só que, mercadologicamente, todo mundo acha que o carro dele tem ar-condicionado. O carro, às vezes, esquenta, né? Mas não é um sistema de ar-condicionado. E no hospital, sim. E essas variáveis todas variam de ambiente para ambiente. Então, eu preciso gente boa dentro do hospital, apoiada, e gente boa na fiscalização, apoiada também. É a melhor forma da gente evitar risco. A gente tem equipamentos de medição, tem medição de concentração de CO2, temperatura, umidade relativa, as pressões, né? Não só a pressão estática, né? Aquela que é igual em todas as direções, mas a pressão dinâmica também, que depende da velocidade do ar, né? A própria velocidade do ar, tem ambientes que limitam, né, a velocidade máxima que incide sobre uma pessoa. Você imagina a pessoa trabalhar o dia inteiro recebendo um ar com uma velocidade alta. É insalubre, né? A questão do fluxo e da vazão. Eu posso medir, né, quantas unidades, amostro uma quantidade de ar, conto quantas unidades formadoras de colônia tem ali, amostro lá fora, faço uma comparação, vejo se está mais limpo que lá fora. Eu tenho formas de fazer isso. Eu posso medir quantos miligramas ou microgramas de material particulado eu tenho num volume de ar amostrado. A gente não tem problema de medição. A gente tem essa tecnologia, mas no meu ponto de vista, eu acho que um indicador muito bom para se avaliar a qualidade do ar é a concentração de CO2. Então, se eu sou hospital, eu posso comprar esse aparelhinho aqui, que mede temperatura e umidade e que mede a concentração. Você pode configurar alarme, ele toca ou não toca. E se eu sou da fiscalização, eu tenho que ter um outro portátil, com mais exatidão, mais preciso, para eu ir no ambiente, porque se você vai no ambiente, mediu, o CO2 deu alto, já é suficiente para você apontar, reconhecer esse risco, né? E se o CO2 está alto, pode ter
dezenas de variáveis que fazem isso ficar alto, que entram nas complexidades dos sistemas, como o doutor Almeida colocou. No caso do Covid-19, para citar um exemplo, é uma aerobiocontaminação, a gente tem um material particulado, dependendo do diâmetro do material, quanto menor, importante, a velocidade de queda de uma partícula é proporcional ao quadrado do raio dela. Então, quanto menor é o raio, eu elevo ao quadrado, ele fica menor ainda. Então, ele praticamente fica parado no ar. Uma forma de ver isso é com esse espirro, essa foto do espirro, mas quem é da época do giz e do apagador via que o pó de giz fica em suspensão no ar, fica por horas, às vezes dias, dependendo do diâmetro dela. Então, toda essa questão, né, que já foi comentado pelo doutor, é uma fonte. O ar-condicionado pode transmitir doença para o trabalhador, para o visitante, para o acompanhante, para o entorno, enfim. Então, eu queria agora mostrar aqui para vocês umas imagens que eu separei rapidamente aqui, só para a gente poder contar algumas coisas para vocês. Vocês estão vendo essas fotos? Alô? Ainda não, Brito. Não, professor. Ainda não. Né? Então acho que eu vou ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, né? Deixa eu ver aqui. Está aqui. Agora sim? Sim. Bom, então vamos lá. Esse aqui é um hospital. Opa, esse aqui é um hospital que morreu, né? Nesse caso, eu fui chamado para fazer o atestado de óbito, quanto é que custa para vender tudo isso, né? Para você ter uma ideia, 1, 2, 3, 4 mesas cirúrgicas. Só estou fazendo isso para lembrar da responsabilidade da administração e a gente tem que entender. Se a gente não entende isso, a gente não ajuda a administração direito. A administração precisa de ajuda. Se não tiver ajuda, tudo é mais difícil, né? Isso aqui é um aparelho de anestesia, por exemplo. Em sala cirúrgica, você tem anestesia em sistema aberto, o que eu exalo, o que o paciente exala vai para a atmosfera, ou eu tenho sistema fechado, o que o paciente exala é recirculado, tira o CO2, tem todo um processo, mas isso é uma fonte de risco. Se quem está no hospital não reconhece isso, e quem fiscaliza não reconhece isso, passa batido, né? Autoclaves, fonte de calor. Então, você tem um trabalhador trabalhando ali no ambiente quente, o IBUTG fora, e ninguém reconhece isso como risco, né? Então, você vai no CME, com certeza, é muito comum você encontrar um split desse, como tem na minha sala, recirculando aquele mesmo ar, horas e horas e horas. Isso é um bisturi elétrico numa sala cirúrgica. Quando você corta e coagula, você gera vapor, né? Vapor de tecido queimado, vaporizado. É uma fonte de contaminação? Como é que o hospital dá conta disso, né? Então, o hospital tem que saber disso e quem fiscaliza também. Esse caso aqui é um medidor de pressão diferencial, né? Eu tenho um filtro, eu meço a pressão dele antes e meço a pressão depois. E ele subtrai automaticamente uma da outra. Ou seja, o filtro a gente não troca por tempo. Quanto mais ele filtra, até que um dia ele entope e a sala começa a ficar quente porque não chega ar frio lá. Então, é importante a gente conhecer esses dispositivos. Então, por exemplo, esse aqui é manual, né? Hoje você pode monitorizar em rede, Wi-Fi, ter a leitura de pressão no seu computador com alarmes e tudo mais. Esse aqui, por exemplo, é semelhante ao anterior. Então, você imagina, eu tenho um filtro para filtrar micro-organismo, bactéria, por exemplo, e estou medindo a pressão antes e depois. E quem está no meio? Esse líquido vermelho. Só que se a pessoa não cuida, né? Se a pessoa não cuida, o líquido evapora e o ar passa. Não passa só pelo filtro, uma parte passa pelo filtro, uma parte passa pelo medidor. Quer dizer, não basta dar o aparelho, tem que ter piloto de aparelho, isso significa educação continuada para a equipe de engenharia, todos eles, principalmente os artífices, pedreiros, marceneiros, encanadores, eletricistas, meio oficial de manutenção, todos eles precisam ser adequadamente treinados para poderem manipular o sistema e minimizar o risco. Preciso de alguma coisa. Isso aqui é só para vocês verem, é uma casa de terror, né? Quer dizer, isso é uma coisa que foi muito bem montada, mas foi muito mal mantida.
E eu queria chamar a atenção para vocês aqui, esses azuis, que são os medidores, a quantidade de pó que você vê por fora, você imagina como está por dentro. E essa caixinha aqui, está vendo essa caixinha cinza? Isso aí é um sistema de umidificação do ar. Se a essa aqui está escabroso, né? Isso fica muito visível que está horroroso, mas nem sempre. Você tem que abrir as coisas. Olha como que a água fica dentro. Ninguém sabe disso, né? Por exemplo, a CCH normalmente faz análise de água de bebedouro, etc. Mas será que ela sabe que tem essa caixinha? Será que ela sabe ir lá ver isso? Então entra aquela parte de profissionalização. Vocês vejam que o problema é recorrente. Isso é em um outro hospital, né? Quando é novo, é assim, maravilhoso. Fechou isso aí, isso fica lá no forro escondido. Se a engenharia não está ciente disso, vai complicar. Então é bom que a fiscalização também profissionalize nesse sentido. Essa aqui é uma instalação nova, tá vendo? É bonito, limpinho e tal. Se a administração põe isso e compra isso pelo menor preço, não vê que isso vai viver 15 anos e ela tem que comprar aquele que vai ter o menor custo em 15 anos, vai virar rapidamente aquela outra instalação que eu mostrei primeiro e que vai jogar contra. Aqui já é um filtro de medidor, um sistema de medição de pressão diferencial mais moderno, evoluiu bastante. Esse aqui é um hospital que a ideia era fazer uma renovação natural, o ar entraria por aqui e sairia por cima, mas ninguém falou isso para o ar, então ele não faz esse caminho, não funciona assim, tem muita coisa que as pessoas desconhecem, né? Essa é a imagem do espirro. Esse aqui é um hospital que eu pude trabalhar no Rio de Janeiro, de 4 de maio a 4 de novembro, onde eu participei da construção, instalação de todos os equipamentos médicos, equipamentos de infraestrutura. Então, a gente pegava esse ar por essa boca, insuflava na sala. E nesse duto aqui tem um exaustor de velocidade constante. Então, eu tiro mais ar do que eu insuflo, a pressão fica negativa. Então, o paciente de Covid ele ficava contido ali. Então, se eu não fizesse vigilância no sistema, se a sala deixasse de pressão negativa para positiva, eu espalho o vírus por todo o hospital. Então, precisa de gente qualificada. Isso aqui é uma vista lateral aqui dos quartos, né, as máquinas por fora. Aqui a tomada do ar, né? Aqui está o sistema de refrigeração, enfim, um sistema que foi montado. Ocorria, né, porque o tubo que sai e joga o ar para fora, às vezes o pessoal tirar a tela, saiu o pessoal da limpeza, limpando a tela, sugava um saquinho, freava esse exaustor e a sala instantaneamente deixava de negativa para ser positiva. Ou seja, o usuário de ar-condicionado também tem que ser treinado, senão usa mal e acaba aumentando o risco ao invés de resolver. Então, o que eu queria mostrar aqui para a gente poder começar a conversar é isso. E está descompartilhado? Tá sim. Então, agradeço aí o espaço. Que eu queria falar era isso, e aí a gente está aí, eu e o doutor aí estamos abertos para as perguntas. Então, iniciaremos agora o painel de debates. Para responder as perguntas enviadas, convidamos para a mediação a senhora Simone Alves dos Santos, fonoaudióloga, doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, diretora técnica da Divisão de Saúde do Trabalhador do Centro de Vigilância Sanitária e coordenadora estadual de Saúde do Trabalhador. É com você, Simone. Obrigada, Beatriz. Boa tarde a todos e todas. Agradecer ao Dr. Silvio pelo convite, né, para participar dessa audiência, parabenizar mais uma vez ele, o Alessandro, pela organização e os palestrantes também pelas palestras. Nós estamos aqui abertas a perguntas, temos só uma pergunta nesse momento, mas enquanto eu vou ler essa pergunta, os demais presentes podem enviar as questões ou comentários, aquilo que quiser comentar em função do que foi falado ou do que não foi falado, mas que tem a ver com essa questão. A gente está tratando, né, do importante problema que é essa questão do ar hospitalar, né, do risco que representa para os ocupantes, não só pacientes e visitantes, e também, principalmente, trabalhadores, né, e das questões que a gente precisa estar atento, tanto em quem está diretamente relacionado à gestão,
né, que é praticamente a audiência aqui desse nosso evento, dessa atividade, mas também nas questões de fiscalização e vigilância, que a gente, como o Alessandro colocou no início, vai trabalhar mais especificamente essa questão de vigilância, de olhar para essa questão do sistema de ar-condicionado. Então, eu acho que esse é um momento importante, é um momento de formação, de uma ação educativa, né, e com uma ideia de ampliar, o Dr. Silvio já realizou esse mesmo tipo de reunião para um outro setor. Eu acho que é um momento importante agora também, junto com a Covid, da gente aprofundar esse conhecimento, essa discussão e melhorar esses processos, né? Então, vou fazer a pergunta. A pergunta foi formulada pelo Dr. Gustavo Fink, do Hospital Unimed Rio Claro. Ele pergunta se a sala administrativa com ar ligado e janelas abertas minimizam o problema. Além dele, deixa eu ver, Vanuzi Marcos, não tem de onde é. Peraí. Somos especialistas em equipamentos de filtragem de ar. Tá, daí só está se apresentando. E o Pará, professor Hildeberto, né, que ele também tem questões. Pode falar sobre os cuidados com relação aos locais de refeições, então, professor Brito, né? Os cuidados com relação aos locais de refeições, em que as pessoas precisam retirar as máscaras. E o engenheiro Francisco, da Santa Casa de, acho que Araraquara, tudo vai depender do tamanho. Ele vai responder. Acho que vamos fazer essas duas perguntas, né? Então, sala administrativa com ar ligado e janela aberta, e em relação aos locais para as refeições. E aí eu vou organizando as outras questões. Então, passo para o professor Brito. Bom, vocês estão me ouvindo? Eu tirei o fone de ouvido? Tá. Sim, professor. Então, é o seguinte, a questão da janela aberta, doutor, porque assim, a janela aberta, ela ajuda, minimiza, mas eu não tenho controle. Eu não consigo garantir que aquilo está acontecendo. Então, por exemplo, nós temos uma lei, que é a Portaria 3523, que ela exige 27 metros cúbicos por hora por pessoa de ar novo. Ar novo. Então, se eu tenho uma sala com 3 cadeiras, eu preciso de 90 metros cúbicos por hora de ar novo. A janela aberta, tem dia que estiver ventando, vai fazer mais que isso. Tem dia que não. E outra, eu esfrio o ar e jogo ele fora. Eu pago para esfriar ele, tiro Araras. Araras deve estar uns 35 graus aí agora, talvez. Você pega um ar a 35 graus, rebaixa para 22 e depois joga fora. Então, o problema é a gente trabalhar no projeto. Existem formas de corrigir isso, e aí é preciso que a gente vocês tenham profissionais, né? Eu queria lembrar que eu, há muitos anos, trabalhei na Unimed de Araras, a gente implantou aí o primeiro serviço de engenharia clínica, e é um prazer aí ver o senhor aí participando desse evento. Com relação aos cuidados em locais de refeições, é o seguinte, é mais complicado. Então, o que a gente tem usado, né? Para tuberculose, para transplante de medula óssea e para Covid, isso eu estou falando de recomendação do Centro de Controle de Doenças, é a ventilação geral diluidora, né? Então, eu jogo tanto ar novo lá, que eu diluo o contaminante, né? Eu tenho um canal no YouTube também, que chama Escola de Engenharia Clínica, que tem um vídeo lá sobre renovações de ar. Se você pegar um copo de água de café e joga 12 copos de água limpa nele, você vai ver que aquilo vira água. Então, a melhor forma é a ventilação geral diluidora. Qual que é o problema disso? O problema é que é caro, né? 6 a 12 renovações por hora implica em eu jogar o ar fora. Então, o pessoal da engenharia, para poupar esse dinheiro, aí eles recirculam o ar. Ele pegou lá 10 metros cúbicos de ar, de 35, baixou para 24, quer dizer, tirou quase 10 graus dele, passa pelo ambiente, ele aquece um pouquinho, ele vem pelo retorno, aí sim eu ponho numa caixa de mistura, misturo com mais um pouquinho de ar novo, filtro ele de novo, quer dizer, estou recuperando o calor, e injeto na sala. Daí a importância de monitorizar os filtros aí, a perda de carga nos filtros. Então, eu diria isso. Hospitais que já existem vai ser um problema maior, mas o pessoal da engenharia resolve. Chegaram agora muitas perguntas, então vou fazer 3. A cada 3 eu passo para os professores para responder, e aí
faço as outras 3, tá? Então, a Simone, não sei de onde é, mas ela fala da limpeza e troca de filtro de ar. A limpeza e troca de filtro de ar possui qual porcentagem de efetividade contra a disseminação do SARS-CoV-2? O Arnaldo fala, grande parte dos serviços não tem condições financeiras de implementar uma estrutura adequada de tratamento do ar hospitalar. Quais as recomendações com respeito à implantação de medidas de ventilação natural, como sugerido em documento técnico da OMS de 2009? E o Wilson Anjos, boa tarde, professor Lúcio Flávio. Qual a sua sugestão para que seja executado a manutenção de sistema de tubulações de distribuição para edificações que têm sistemas centrais em tempo de pandemia? Bom, então a questão do filtro, né? Os nossos filtros, eles têm, a gente tem graus de filtragem, né? Você fala que um filtro, uma máscara N95, ela tem 95% de eficiência de filtragem, ou seja, eu jogo 100 partículas de um tamanho, ela retém 95 e deixa passar 5. Então depende do filtro. O filtro do split, por exemplo, ele é super grosso, né? Ele não vai ter nada com o Covid. O que vai alcançar o Covid seriam os filtros absolutos, filtros EPA, né? Que eu tenho o filtro grosso que protege o fino protege o absoluto. Então é uma cadeia de filtros. Limpeza e troca de filtro, o único filtro, a gente não faz limpeza, a gente troca do filtro, a gente mede a resistência. Eu meço a pressão dele antes e meço a pressão do ar depois. Conforme ele vai entupindo, a pressão antes vai subindo, e eu defino a pressão de corte. Atingiu aquela pressão, eu troco o filtro. Não aceitem trocas de filtro temporais, a menos que você já tenha 1 ano, 2 anos, 3 anos de história, que você sabe que naquele local, naquela cidade, naquele ambiente, o filtro entope a cada 1 ano e meio, a cada 2 anos e meio, e aí você faz a troca temporal. Então, troca de filtro a gente mede. Nós, da engenharia, a gente gosta muito de medir as coisas, a gente erra também, mas a medição é a parte mais importante. Com relação aos hospitais, a infraestrutura dos hospitais, o hospital não tem recurso, etc., ninguém tem recurso. Recurso é finito, né? Então, por isso que é importante o hospital fazer um plano, reconhecer o risco, avaliar o risco e fazer o plano. Lembra das medidas de controle? Podem ser técnicas, administrativas ou financeiras. Então, faça o plano, prioriza, orça, veja quanto custa, o que é mais crítico, o que é não crítico, mas não fica falando a vida inteira que não tem dinheiro, porque o sistema joga contra. Você tem um hospital que é para gerar saúde, e você fala que você não tem dinheiro, você vai jogar contra, você vai gerar mais doentes. Então, assim, planeje, orce, priorize, aperte aqui, é igual em casa, ninguém tem dinheiro sobrando. Quem tiver pode mandar, eu passo a minha conta aí, passo o meu Pix, aí você... Então é uma coisa que faz parte aí da vida, né? E a questão da manutenção das tubulações, Wilson, as tubulações hospitalares, elas são flangeadas, é um tubo especial chamado TDC, e eu não concordo que seja só com isso, porque hoje a gente tem coisa muito melhor, né? Mas como a lei e a norma é muito lenta, não acompanha a evolução tecnológica, você tem essa contradição, o que eu faço, né? Mas, independente do tipo de tubulação, todos eles têm que ter janela de inspeção. Então, o cara que ganhou a concorrência, porque é mais barato, se você não for comissionar, receber essa obra e ver que não tem janela de inspeção, por exemplo, ar-condicionado é assim, eu projeto, ele executa e o outro vê se o que foi projetado, foi executado e está desempenhando como deveria desempenhar. Então, quando você compra o serviço do fulano que te vendeu o aparelho, ele instalou e ele recebeu, a chance de ter erro é muito grande. Se eu encontro um erro, eu sei se foi um erro de projeto, se foi um erro de instalação ou foi um erro de quem recebeu. Então, manutenção de tubulação tem janela de inspeção, tem várias tecnologias aí, o pessoal usa robô, etc., mas isso a gente faz em projeto, né? Ok. Mais 3 perguntas. A próxima é para o professor Pará, eu acho.
Ceres Santo André pergunta, poderia detalhar melhor o risco de contágio por superfícies? No estudo apresentado, o risco não é o mais alto, mas na tabela de tempo de persistência, o vírus perdura por dias. Essas situações parecem contraditórias. Aí uma outra questão da Santa Casa de Piracicaba, para o professor Flávio, qual é a diferença de volume e pressão, qual é a diferença de volume e pressão de ar entre o insuflamento e exaustão adotadas no Hospital do Rio de Janeiro, citado? É o Cláudio da Santa Casa de Piracicaba. E a outra pergunta desse bloco é a Eliane Molina, da CCIH do Hospital das Clínicas da Unicamp. Parabenizo os palestrantes e queria destacar a experiência lá do hospital em controle de infecção, demonstra que a principal via de transmissão é realmente gotículas e contato. A literatura ainda não possui evidências robustas de transmissão de Covid por aerossol, tanto que a OMS e CDC continuam recomendando precauções por gotículas. Existem, sim, situações de procedimentos que geram aerosol. Para essas situações, deve-se ter cuidados especiais e o uso de respiradores N95. Então, essas 3 questões, acho que agora o professor Pará podia começar, porque tem as 2 questões relacionadas ao que ele falou, e daí depois o professor Brito complementa. Bom, começando pela segunda questão aí, a gente tem visto, ao longo desse último ano, no que se refere a essa questão da transmissão, um vai e vem de informações, né, onde, por exemplo, especialistas que trabalham mais com o campo de partículas e não com, por exemplo, a epidemiologia, têm há muito tempo valorizado os testes que realizam para chamar a atenção da possibilidade e da importância que teria a transmissão por aerossóis. Esses estudos têm sido, em vários momentos, alvos de uma não aceitação, uma resistência em alguns outros serviços, né? E eu comentei um estudo agora do final de janeiro, publicado na Nature, que volta onde a gente vê novamente uma nova onda de estudos que dizem, olha, a transmissão via aerossóis tem importância, precisa ser valorizada. Então, nós estamos vivendo é um momento de muita incerteza, de desconhecimento em relação ao comportamento da doença. Então, havia em alguns momentos referências, as primeiras publicações, elas quase todas se remetiam ao que era o produto da aprendizagem com as pandemias anteriores. Agora a gente começa a ter estudos mais centrados no que está acontecendo com a Covid. Então, o fato é que eu diria que o seguinte, a dúvida sobre a importância está aberta, e uma das coisas que tem aumentado a importância da possibilidade da transmissão via aerossóis desses estudos mais recentes são algumas situações em que os resultados encontrados não podem ser explicados pela ideia da transmissão via gotículas, que por serem mais pesadas, por terem um comportamento aerodinâmico mais conhecido, de que tendem a depositar muito rapidamente no solo, o que fica como potencial explicação é a questão da transmissão aerosol. Isso vale, inclusive, para alguns episódios do que a gente chama de supertransmissão que tem acontecido, esses casos de
de clusters em alguns ambientes hospitalares. E o estudo que eu citei do hospital, encontrando as partículas a mais de 50 metros do local lá da enfermaria, onde se lidava com a Covid, também é apontado nesse sentido. Então, eu entendo o comentário, mas o que está chamando a atenção é o seguinte: olha, a velocidade de aparecimento de novas informações faz com que seja importante que a gente não assuma como verdade definitiva uma ideia de que a transmissão por aerosóis, por exemplo, tenha ou não tenha importância. Acho que esse é um aspecto importante a comentar aí. Eu vou te pedir uma ajuda, Simone, me resgatar a primeira questão novamente. O Sereste Santo André, ele fala sobre para detalhar melhor o risco de contágio por superfícies. No estudo apresentado, o risco não é o mais alto, mas na tabela de tempo de persistência, o vírus perdura por dias. Então, ele considerou que está contraditório. E é verdade essa questão. O fato é o seguinte, por exemplo, conversando com meus colegas infectologistas aqui em Botucatu, recentemente, eles, num primeiro momento, afirmavam, sem nenhuma sombra de dúvida, que não atribuía importância à transmissão via contato por superfície. Numa situação, num debate que tive com eles, eu perguntei: vem cá, meu amigo, você está falando isso também para o serviço de saúde, para as atividades no setor saúde, onde a possibilidade, primeiro, a localização do vírus em fomites, em maçanetas, em garrafas térmicas, em superfícies como um teclado, etc., dentro de ambiente de trabalho, já está amplamente demonstrada. A presença do vírus nos locais de saúde, tem vários estudos mostrando que ela é praticamente generalizada. Então, você está dizendo que aí não tem importância. Por exemplo, houve estudos, num primeiro momento, que destacaram como de alto risco de contaminação o momento da desparamentação, inclusive chamando a atenção para a influência de aspectos psicológicos, como o fato de que eu me preparo, eu tomo todo cuidado na paramentação, porque eu vou entrar numa atividade com risco de contaminação. E aí eu saio da atividade, eu abriria a guarda e poderia me contaminar. A resposta dos colegas foi: não, nós não estamos dizendo isso. Então, o fato é que esse último estudo que eu comentei aí da Nature, ele chama a atenção para isso. Ele começa dizendo que não tem importância, mas tem um mas quando se trata do risco da contaminação em serviços de saúde. Então, em serviços de saúde, é muito importante, todos os cuidados, o uso da máscara, a higienização de mãos, as outras medidas ao controle da eliminação de fontes de exposição, todas têm que ser potencializadas. Mas a gente está convivendo com esse embate nessa questão. Quem defende que não tem importância, de modo geral, não sustenta a afirmação quando você o coloca diante da pergunta: isso vale para a atividade no setor saúde? A resposta é não. Professor Brito? Alô? Oi. Tinha aquela pergunta da Santa Casa de Piracicaba, né? Sobre a diferença de volume e pressão. Cláudia, deixa eu entender a sua pergunta.
Lá no Centro Hospitalar Covid-19 do Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, os leitos tinham, para você ter uma ideia, 3x3x3 de pé direito. 3x3x3 dá 27 metros cúbicos. A recomendação, como eu disse para você, é de 6 a 12 renovações de ar por hora. O mercado não tinha equipamento de refrigeração, pronta entrega para fazer um sistema centralizado, não tinha. Então foi feito em 7 semanas esse hospital, de 200 leitos. Uma velocidade muito grande, trabalho de madrugada a madrugada. Então, a gente usou esse sistema split aí mesmo, né, utilizando a tecnologia split, mas a gente fazia, você fazia, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3 de altura, 27 metros cúbicos tem cada leito. Vezes 12 renovações, são necessários 324, no mínimo, né, 324 metros cúbicos por hora para eu produzir essa renovação. Então, a taxa de renovação, eu não me lembro de cabeça, já faz uns 2 meses que eu saí de lá, mas eu mesmo medi variação, porque você mede a velocidade de sucção em metro por hora, multiplica pela área da boca em metros quadrados, você sabe quantos metros cúbicos por hora está passando ali. Se você divide pelo número da sala, você sabe quantas trocas estão fazendo. Então, todos os quartos, a gente garantiu mais de 12 renovações de ar por hora, simplesmente usando o ventilador. Ficou caro, porque 100% de ar externo. Todo o ar que eu esfrio, eu joguei fora. Então, os equipamentos tiveram uma potência muito maior, a gente usou praticamente 36.000 BTU por hora, para quem é engenheiro está por aí, para um quartinho de 3x3x3. Então, praticamente se esfriava e jogava fora, mas a gente garantia. E na porta, a gente mantinha um medidor de pressão diferencial em menos 10 kPa. A norma nacional aqui fala em 5 kPa, a gente manteve esse diferencial de pressão, ou seja, quando eu abro a porta, o ar entra para dentro do quarto e não sai. E a questão do HC da Unicamp eu não entendi, não me lembro também, se foi um comentário ou se foi uma pergunta. Era um comentário, mas tinha a ver com essa questão da transmissão por gotículas, contato e aerosóis, que o Pará já colocou, né? Que ela fala que da OMS, CDC, que continuam recomendando precauções por gotículas, mas já foi comentado. Tem agora 3 perguntas que continua, acho que o professor Brito, uma do professor Pará, que faz a segunda pergunta dele, se pode falar sobre as melhores técnicas de higienização a serem adotadas nos ambientes. A Flávia Toniati, ela diz que o filtro de ar-condicionado só resolve o problema do SARS quando considerado EPA, classificação MERV 8 ou mais alto. E a Eliane aproveita a oportunidade para alertar sobre a situação de ar-condicionado central em centro cirúrgico com pressão positiva, sem possibilidade de reverter para negativa em uma determinada sala que atende um paciente COVID positivo. Para essas situações, recomenda-se desligar o ar-condicionado. No entanto, é absolutamente inviável pelo calor para a equipe. Professor Brito. Bom, vamos lá. Então, assim, melhores técnicas de higienização. Eu vou falar aqui, eu não sei se vocês sabem, mas é importante que o pessoal da fiscalização entenda algumas coisas, né? O que é limpar, o que é desinfetar, o que é esterilizar. Então, a limpeza é o primeiro passo na remoção de sujidade. Ela não tem objetivo de inativação de nenhum micro-organismo. Temos que lembrar que tem algum grupo de micro-organismo que ele não esporula, ou seja, ele não assume a forma esporulada, que é uma forma onde ele está um pouco mais protegido de condições inóspitas. E quando ele não está na forma esporulada, a gente diz que ele está na forma vegetativa. Então, a desinfecção, ela visa os micro-organismos na forma vegetativa. E a esterilização visa inativar os micro-organismos na forma esporulado. Então, higienização é um termo geral. Aí eu tenho que ver o que eu vou fazer. Aí eu preciso da classificação de artigos hospitalares. Um controle remoto como esse, de um quarto de apartamento, que entra em contato com a pele íntegra,
ele deve ser limpo. Pano úmido com sabão, alguma coisa, você limpa ele. Todo artigo que entra em contato com a mucosa íntegra é considerado um artigo semicrítico, então ele é desinfetado, ou seja, você não tem preocupação com o esporo, por quê? Porque a mucosa, como a pele, fazem parte da nossa defesa inata, a gente nasce com ela. Nós estamos enfrentando vírus, bactérias, fungos há milhares de anos. A gente não pode se esquecer disso, não estou falando para se descuidar, mas a gente tem que confiar na pele íntegra, a gente tem que confiar na mucosa íntegra, porque faz parte, né, da nossa defesa inata. E uma outra coisa que é importante entender também é se a área do hospital é crítica, não crítica ou semicrítica. Então, por exemplo, almoxerifado, contabilidade, engenharia, o paciente não vai lá. É uma área não ocupada por paciente. É uma área não ocupada por paciente, então é uma área não crítica. Agora, a outra área que é ocupada por paciente, porém não portador, ocupada por paciente portador de doença infecciosa, mas não transmissível, é uma área semicrítica. E a área crítica é aquela que é ocupada por paciente portador de doença infecciosa transmissível. Mas você veja, no transplante de medula óssea é o trabalhador que pode contaminar o paciente, segurança do paciente. Na tuberculose é o paciente que pode contaminar o trabalhador. Então, sem esses 9 conceitos aí que eu acabei falando, a gente não pode definir as melhores técnicas de quais são as menores técnicas de higienização. Que área que nós estamos, qual artigo que nós estamos higienizando e por aí vai. Então, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, nós da engenharia que cuidamos de sistema de climatização, ar-condicionado e aquecimento, a gente tem que estar por dentro desse vocabulário, senão a gente não ajuda o administrador, a gente não ajuda a CCH. E a fiscalização, ela também não consegue enxergar, não consegue abordar de maneira adequada. É comum que a fiscalização faça uma abordagem inadequada. Ela exija uma desinfecção de um artigo que deve ser limpo. Então, eu falo assim, a importância da gente juntar das mãos e ir evoluindo e procurar, porque no hospital é multidisciplinar, né? Você tem que saber o do outro, o outro tem que saber o seu, porque senão a gente não resolve o problema. Então, não sei se eu respondi, mas eu acho que as outras duas foram comentários, né, Simone? Uma que falou se o filtro de ar-condicionado só resolve o problema do SARS, quando considerado EPA, classificação MERV 8 ou mais alto. E aí o outro fala do ar-condicionado central em centro cirúrgico com pressão positiva, quando não há possibilidade de reverter para negativo em determinada sala que atende paciente COVID. Então, e aí desligar o ar. É relativo, né? Porque se a cirurgia for uma cirurgia contaminada, a pressão tem que ser negativa e não positiva. Então, assim, não dá para a gente colocar todo mundo na mesma caixa. Cada ambiente, se tratando de ar-condicionado, cada ambiente é um ambiente. Importa quem é o seu vizinho do lado direito, esquerdo, de cima e embaixo. E aí que entra a complexidade da engenharia. Não pode ser uma engenharia, não pode ser manutenção predial, tem que ser engenharia plena, uma engenharia hospitalar, voltada para a edificação hospitalar. A edificação hospitalar tem inúmeras particularidades que nas outras edificações não tem. Então, engenharia, tecnologia, técnico e artífice que quiser. Os artífices são a maior população da engenharia aqui nos hospitais. Nós temos artífices 24 horas por dia nos hospitais. Será que eles são treinados? Será que eles sabem a diferença de limpar, desinfetar e esterilizar? Então, eu chamo a atenção para essa necessidade da gente, não é sair da nossa zona de conforto, mas ampliar a minha zona de conforto. Se eu me sinto confortável aqui, será que eu não posso me sentir confortável ali também? Eu não preciso perder nada. Não é sair. É ampliar a zona de conforto. Eu acho que é uma forma, por exemplo, consultório odontológico é o maior gerador de aerosol que eu conheço na área da saúde. Você vai no consultório odontológico, está lá o split lá e pronto, está todo mundo feliz porque está fresquinho e tal, mas ninguém vê o risco. Então, como é que eu faço uma renovação de ar no consultório? Onde que eu ponho o exaustor? Da onde que vem o ar? Para onde que vai o ar? Então, tudo isso, o Covid está trazendo essas coisas
tornando transparente, e a gente que está envolvido ou na ponta, como é o meu caso, de pró-hospital, né, eu entendo que o Ministério Público tem um papel importantíssimo nisso e ele também precisa de apoio, de estar instrumentalizado para poder fazer as abordagens o mais adequado e pertinente possível. Pessoal, a gente ainda tem 2 blocos de perguntas, então, assim, como esses 2 blocos mais ou menos vai dar o nosso tempo, mas a gente ainda vai receber perguntas enquanto eu estou lendo essas próximas 3 perguntas e o professor responde, tá? Daí depois disso a gente já vai encerrando para não ultrapassar o tempo da audiência. Quem pergunta agora é Josiane, engenheira da Santa Casa de Campinas. Ela parabeniza também, excelente iniciativa, e a pergunta: no caso de split, principalmente nas áreas administrativas, como tornar o ar renovável ou tornar a pressão negativa? Pensando em tornar o ambiente mais adequado diante da Covid, é recomendável deixar o ar desligado? Então, essa é da Josiane. A Flávia Toniati, ela fala que a Umel tem uma experiência muito positiva com o Hospital AOC de Indaiatuba, que por sinal está aqui presente, onde foram instalados 4 equipamentos de filtragem de ar EPA, atuando em pressão negativa nas áreas da Covid. Santa Casa de Piracicaba pede para comentar sobre o uso e eficiência de lâmpadas UV para a descontaminação dos dutos de ventilação. Então, essas 3. Acho que para o professor Flávio, né? Josiane, para mim, assim, a melhor opção do split são para áreas administrativas, áreas onde você não tenha um risco aumentado, mas você vai ter que combinar ele com a renovação de ar. Não tem jeito, senão você fica fora de lei, você fica vulnerável. A pessoa vai lá e vê, está na cara, ela vai perceber. Quando você você pega um hospital lotado, você entra nele de manhã, o odor do hospital é diferente, porque aquele ar está lá. Então não adianta, o split ele joga contra. Se você não fizer um insuflamento de ar novo ou retirar o ar velho e o novo vir das áreas adjacentes. Aí você tem que ver as áreas adjacentes, se pode ou não pode, mas não tem jeito. É como no seu carro. Você olha no seu carro, você tem 2 botões do ar-condicionado ali. Um deles admite ar externo e o outro deles fica recirculando. Então, para poupar energia, você está sozinho, você põe recirculando. Se tiver mais gente, você pensa o que você vai fazer, mas você tem que pôr ali uma quantidade de ar novo. Não dá para abrir mão disso, entendeu? Com relação ao filtro EPA, é importante, gente. Eu não preciso necessariamente de filtro EPA, nesse caso. Se eu fizer a taxa de renovações de 6 a 12, uma taxa alta, eu não precisaria. O problema é que eu vou gastar muito dinheiro para esfriar, porque a eletricidade, basicamente, frio é eletricidade. Então, o filtro EPA, ele entra, a gente não pode olhar só o EPA, tem que olhar o filtro multibolsa, que vem antes, e o filtro grosso, que protege. O grosso protege o multibolsa protege o EPA. E aí eu recupero, a ideia é recuperar calor. E o ultravioleta é o seguinte, tem vários comprimentos de onda, uma onda eletromagnética, e o comprimento de onda que tem maior inativação de morte microbiana, né, é o 253,7 nanômetros. Qual que é o problema do ultravioleta? A penetração dele é baixa. E não adianta você instalar uma ultravioleta se você não tiver o radiômetro. Porque a dose que você dá para o micro-organismo, a gente mede em joule. Por exemplo, eu particularmente estou estudando um fungo, que é o Trichophyton rubrum, né? E a dose letal dele é 120 milijoules. Então, eu tenho que ter uma fonte de luz, vejo ali quantos joules por segundo ela está entregando para eu calcular a dose. Então, se você não tiver esse apoio quantitativo, joga contra. Ou você vai dar uma overdose ou você vai dar uma subdose. Então, a gente precisa você veja quanto detalhe tem. Se eu sou engenheiro e eu não me interesso por saber o que é um vírus, o que é uma bactéria, o que é um fungo, etc., eu vou ficar vendido, na verdade.
ou eu vou ter que acreditar em alguém, ou eu vou fazer coisa errada. Então, assim, eu acho que o UV é bom no ar-condicionado. Agora, fala assim, se você... A lâmpada de UV, por acaso, né, dependendo de onde você colocar, você tem a lâmpada, e se tem a velocidade do ar, você põe a lâmpada, se a velocidade é muito rápida, não dá tempo de inativar o micro-organismo. Então, esses são os problemas. Se a lâmpada suja, começa a colocar poeira em cima dela, sei lá, você colocou antes do filtro, por exemplo, ela vai ficar suja e o número de joules por segundo que ela vai entregar vai diminuindo. Se a sua engenharia não sabe o que é ultravioleta, comprimento de onda, o que é radiômetro, o que é fungo, vírus, vai ficar complicado. Fica complicado você instalar uma tecnologia, aí ela joga contra. Mas assim, eu sou a favor do ultravioleta em condições controladas, sabidas e quantificadas e evidenciadas. Não dá para você sair usando ele de maneira indiscriminada. Eficácia tem? Sim, tem eficácia. E eu queria até lembrar aqui 3 coisas importantes. O que é uma tecnologia eficaz? A eficácia é a medida do benefício da tecnologia em condição ideal de uso. Eu tenho o paciente certo, o médico certo, o enfermeiro certo, a droga certa, eu utilizo aquela tecnologia, 100% dos pacientes que tomam, eles são curados. Então, eu digo que em condição ideal de uso é 100% eficaz. Quando essa droga vai para a prática, o médico pode não ser certo, o paciente pode não ser certo, o paciente pode tomar a droga na frequência errada, na hora errada. Então, de cada 100, vamos dizer, 98 cura. Então, eu digo que uma droga que é 100% eficaz, ela é 98% efetiva. Então, a efetividade é medida do benefício em condição ideal de uso, real de uso, desculpa. Eficácia ideal de uso, efetividade real de uso. E quando eu tenho 2 tecnologias que são igualmente eficazes, igualmente efetivas, a mais eficiente é a mais barata. Então, se você vai conversar com o pessoal que faz avaliação de tecnologia em saúde, ou Healthcare Technology Assessment, você tem que ter o vocabulário certo, né? Então, assim, ultravioleta é eficaz? É eficaz. Qual que é a efetividade dele? Olha, depende de quem fez, de quem instalou. Então, não é só ligar a lâmpada, comprar na loja. A lâmpada que eu estou usando no meu trabalho custa R$40. Está lá na Santa Efigênia, você compra lá. O que não pode é fazer essa instalação indiscriminada. Alguém tem que estudar sobre inativação de micro-organismos com UV, etc., etc., montar um serviço, criar um serviço e começar a aplicar esse tipo de tecnologia. Mas eficácia ele tem sim. Então, agora a gente tem mais, na verdade, é uma pergunta e 2 comentários. O Márcio Adão, da Unimed de Rio Claro, gostaria de saber se há indicação de algum teste específico no sistema de ar-condicionado do hospital para mapearmos essa contaminação da Covid-19. Não, daí a Flávia Toniati responde dizendo que para o Rogério Alves, né? Existe um site que auxilia na análise de risco, daí ela põe aqui o site, tá aqui a Flávia Toniati aqui no chat, vocês conseguem clicar nesse site. E o Vanucci Marcos fala que a Menro-Humel possui equipamentos para filtragem de vírus e bactérias destinados a ambientes de 30 a 50 metros quadrados. E aí ele diz que mais informações encaminhará via e-mail. E aí, não tendo mais perguntas, vou passar para o professor Brito e já pedir para fazer as considerações finais e depois o professor Pará também. Pode falar, professor Brito. Em relação ao teste específico para a Covid, gente, isso não existe, né? Você monitorizar a Covid no ar-condicionado é muito difícil, né? Enfim, requer coisas muito específicas. Eu acho assim que a gente tem que ir para o básico. O vírus, ele nunca está sozinho andando, sozinho, bonitão lá, ou bonitona, enfim. Ele sempre está associado com material particulado, né? Então, eu digo assim, se você vai num ambiente e mede o CO2, se a concentração de CO2 está alta ali, que o CO2 é muito menor que o vírus, né? A molécula do gás
CO2 é muito menor, estou falando de nível atômico, né? Se ali tem CO2, tem tudo ali. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilha com um colega, ajude a ampliar nas redes a importância do tema engenharia clínica, que é uma coisa que veio para ficar. Então, é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!